Momento da Palavra, com o pastor Paulo Romeiro. Momento da Palavra. Então vamos abrir a palavra de Deus para a nossa reflexão hoje, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no primeiro capítulo, a partir do primeiro versículo, está escrito assim, nós vamos ler 12 versículos, 12. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna. E aqui preciso fazer uma pausa e explicar, porque existe uma doutrina errada, equivocada, chamada aniquilacionismo, ou do aniquilamento. A crença de que as pessoas que não forem salvas, elas serão aniquiladas, elas deixarão de existir. E isso não é verdade. Isso não condiz com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ensina que tanto a vida eterna como a condenação eterna são para sempre. E um dos textos que eu vou usar para demonstrar isso é Mateus capítulo 25, versículo 46, quando Jesus, ele está tratando das ovelhas e dos bodes. As ovelhas à sua direita, os bodes à esquerda, que é uma referência, uma alusão ao juízo final. Então ele dirá aos da direita: vinde benditos de meu Pai, e aos da esquerda: ide malditos para o fogo eterno. E o versículo 46 diz: irão estes para a vida eterna, e aqueles para o tormento eterno. O termo, o adjetivo aí, eterno, aionas, é tanto empregado para a vida eterna quanto para o tormento eterno, significando que não haverá fim. Isso é ruim? É ruim, é muito ruim. Isso é desagradável? Não quero nem conhecer, não quero nem chegar perto. Isso é. Isso é politicamente correto? Não é, não. Politicamente correto é colocar todo mundo no céu, não importa o que aprontou, todo mundo vai. Mas isso não é bíblico. Eu vejo hoje, por exemplo, o movimento de igrejas emergentes, novos autores, novos pastores pregando coisas contrárias à palavra de Deus. Aqui no Brasil tem vários, influenciados por algumas celebridades norte-americanas. Então essas coisas acabam chegando aqui. Mas isso não é verdade. Enfatizar o amor de Deus em detrimento do seu caráter, da sua justiça, da ira de Deus. A Bíblia fala sobre a ira de Deus. Não, ira é uma coisa, é um palavrão, não vamos falar não. Inferno é palavrão, Deus me livre. Vamos falar só de coisas agradáveis, coisa boa e tudo isso. Mas a vida não é feita só de coisa agradável. Eu se dependesse de mim, no meu vocabulário não entraria a palavra câncer, não entraria a palavra suor, velhice,
calvície, essas palavras não fariam parte da minha vida. Envelhecimento, tudo isso aí já falei. Doença não fariam parte da minha vida. Na minha lista só ia entrar Disneylândia, sorvete, fogo de chão, né? Faz muitos anos que eu não vou lá, só fui uma única vez na vida porque alguém me levou. Fogo de chão, Estúdio Universal, é muito bom, e por aí vai. Mas a vida não é feita só disso, como a Bíblia também não é feita só disso. Nosso Deus é um Deus santo, puro. A palavra de Deus diz que Ele é tão puro de olhos que Ele não pode ver o mal. Mas tem uma turma aí hoje que acha que você vai poder entrar no céu de qualquer maneira. E a palavra é muito clara: naquela cidade não entrará nada que contamine, nenhum pecado. Então é muito importante termos isso em mente, que o tormento é eterno. Em Daniel capítulo 12, a palavra de Deus diz que ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Essa é a nossa, é isso que nós entendemos à luz da palavra de Deus. Então vamos retomar a partir do versículo 9. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero repetir com vocês o versículo 10. Isso acontecerá no dia em que Jesus vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Este é o versículo 10. Que diferença, meus irmãos, a primeira vinda de Cristo da sua segunda vinda. Quanta diferença! Na primeira vinda de Jesus nós vemos muita fragilidade. A humanidade de Cristo, o milagre da encarnação, o Verbo se fez carne, fragilizou Jesus, fragilizou. E eu quero aqui mostrar para vocês o seguinte, uma verdade muito importante: que em Cristo Jesus há uma só pessoa com duas naturezas, a divina e a humana, e que Cristo participou da nossa fraqueza física e emocional, mas Ele jamais participou da nossa fraqueza moral e espiritual. Cristo se cansou, teve fome, teve sede, precisou dormir, Ele foi limitado fisicamente, Ele se entristeceu, chorou, foi rejeitado, experimentou solidão, precisou de companhia. Lá no Getsemane Ele reclama disso. Isso demonstra a sua fraqueza emocional, da qual Ele participou. Então nós vemos que na sua primeira vinda Ele foi humilhado, Ele precisou de cuidado humano. Mãos pecadoras o seguraram, o afagaram, o protegeram. Cristo foi protegido por José, por Maria e por muitos outros, porque Ele estava numa situação de fragilidade. Cristo foi rejeitado. Não se importa se você se sinta rejeitado ou rejeitada, você não está sozinho, Jesus foi. E olha que Jesus é muito melhor do que você, infinitamente melhor. Mesmo assim Ele foi desprezado. Então nunca você se sinta acabado, destruído ou destruída porque alguém te desprezou. Isso não pode acontecer, porque o próprio Deus foi zombado, desprezado, experimentou vergonha e muita dor, como nunca você experimentou e nem experimentará. Na segunda vinda do Senhor, Ele virá cheio de esplendor, não frágil, não com fraqueza, mas Ele virá para ser admirado.
tomando vingança dos que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. Olha que palavra forte. Mas este não é o principal propósito da sua vinda. O propósito da sua vinda é dele ser glorificado e admirado nos seus santos e nos que creem. Até mesmo agora, os santos de Deus o glorificam, e isso é muito importante. Todos nós, quando adentramos a casa de Deus, somos chamados à adoração. A primeira música, as músicas que vêm em seguida, é um chamado para a adoração, é a participação no reconhecimento de que Deus é um Deus de majestade. Ele é elevado, Ele é todo poderoso, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E a gente precisa ficar ensinando isso o tempo todo. Nós precisamos aprender isso o tempo todo. Os anjos não precisam. Ninguém precisa chegar lá no céu e avisar os anjos: olha, vocês vão adorar hoje porque Yahvé, o Deus da criação, é assim. Não, para eles está claro, eles já sabem. Por isso eles servem a Deus de dia e de noite. Por isso que existe uma movimentação intensa ao redor do trono. Os animais, os anjos, os querubins, os serafins, os anciãos. É uma festa contínua, porque o Deus da glória, Ele merece, Ele é digno de toda adoração. Essa é a linguagem de Apocalipse capítulo 5. Aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro sejam dados graças, louvor, adoração, ação de graça. E todo mundo diz amém. E toda a criação, ela adora, ela glorifica, ela exalta o Senhor. Que bênção maravilhosa. Até mesmo agora, os seus santos o glorificam. Quando os crentes andam na luz, eles são raios, refletindo o sol da justiça que é Jesus. E um dia vamos nos livrar da corrupção interna que nos devora. Não tem coisa pior. Você acha que é ruim ficar na fila do Bradesco? É ruim ficar na fila do ônibus? É ruim a enchente? Tem coisa pior. O pecado que habita dentro de nós, a corrupção interna que nos corrói, que nos devora, mas nós vamos nos livrar dela, e nunca mais nós vamos desonrar a Cristo, e nunca mais entristecer o Espírito Santo. Aleluia! O Senhor está nos preparando para isso, está nos levando para isso. Nós vamos desembocar nisso. Não existe outro caminho para nós, não existe purgatório para nós, não existe inferno para nós. Existem as moradas eternas, as mansões celestiais, a sala do trono, onde nós o adoraremos para todo sempre. Aleluia, glória ao Senhor, aleluia. Não dá vontade de dar um glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Observe o tempo, quando Ele vier para ser glorificado nos seus santos, quando vier a segunda vez, porque Ele virá. Só no Novo Testamento a Bíblia diz mais de 300 vezes que Jesus Cristo voltará. E se a Bíblia dissesse uma vez sequer, seria o suficiente. Mas mais de 300 vezes é que o Espírito Santo considera o assunto tão importante que Ele colocou isso várias vezes. Que bênção. Quero também fazer menção de um texto que está em João 17, versículos 9 e 10, que fala da oração de Jesus, quando Ele estava orando ao Pai. João capítulo 17, versículos 9 e 10, no meio da sua oração, Jesus orou assim ao Pai: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Em que essa glorificação insiste? Não apenas glorificado pelos seus santos, mas nos seus santos, naqueles que creem. Cristo é glorificado em nós, os que cremos. Por exemplo, homens e mulheres que foram santificados, homens e mulheres que são obedientes à sua palavra. Cristo é glorificado nessa gente. Cristo é glorificado naqueles que seguem a direção do Espírito Santo, os ensinos do Espírito. Cristo é glorificado nos que creem, no nosso testemunho, e no caso aqui de Paulo, no testemunho dos apóstolos, porque eles viram Jesus em carne, Deus encarnado. Eles ouviram seus ensinos, viram seus milagres, viram a sua morte
e viram a sua ressurreição e a sua ascensão. Eles sabiam disso, eles tinham certeza disso. Nós vamos ver uma fé que produz ódio ao pecado, é uma fé que glorifica a Deus, uma fé que renova o caráter e que transforma pecadores em santos. Deus é glorificado nisso. Por quem Jesus será glorificado e admirado? Cada santo, cada crente admirará Cristo primeiro em si mesmo. E a pergunta que você vai fazer e faz é essa: como posso ser salvo? Como é que isso aconteceu? E a sua admiração maior acontecerá no céu, quando você olhar para si mesmo lá no céu e dizer: como foi possível? Como que eu cheguei aqui? Como é que eu estou aqui? O que aconteceu para vir parar neste lugar? Você ficará admirado quando chegar ao céu. Você vai admirar para sempre o amor que te levou para lá. Você nunca vai deixar de admirar o amor que levou você para lá. Os santos no céu vão admirar Cristo um no outro. Aí nós estaremos livres da inveja para sempre. Lá no céu será diferente. Quem olhar para você vai ficar admirado. Meu Deus, quanta beleza! Aonde você olhar, em qualquer crente lá no céu que você olhar, quanta beleza! E quando alguém olhar para você, quanta beleza! Eu preciso de um espelho. Eu preciso saber o que está acontecendo. Porque Cristo será visto em cada um de nós. Quem olhar para você vai enxergar Jesus. Quem olhar para mim vai enxergar Jesus. Cristo será visto em cada um de nós lá no céu. Por isso que nós não vamos ter inveja um do outro. Todos bonitos, parecidos com Cristo, refletindo a sua glória, refletindo a pureza dos seus olhos, a meiguice dos seus olhos. Tudo isso que existe em Cristo nós vamos refletir no céu, e assim nós vamos nos alegrar com a beleza um do outro. Que coisa tremenda! O céu do outro será o céu para mim, e assim nós teremos uma multidão lá no céu refletindo a glória de Cristo. Os anjos vão admirar Cristo. Eles viram Jesus vir ao mundo, eles participaram, eles anunciaram, eles viram Jesus em forma de bebê. Os anjos viram-no crescer. Eles viram a tentação de Jesus no deserto, está lá descrito em Mateus capítulo 11. Eles viram a sua agonia no Getsêmani, a sua humilhação, como ele foi agredido fisicamente. Eles viram tudo isso, eles acompanharam. O próprio Jesus disse diante de Pilatos: se eu quisesse, meu pai mandaria agora 12 legiões de anjos para me tirar daqui. Eu creio que naquele momento, quando Jesus estava sendo julgado, humilhado, eu creio que os anjos tiveram que se controlar, esperando uma ordem do trono. Dá um sinal aí, Senhor, nós vamos acabar com essa humilhação lá embaixo. Jesus se conteve, não apenas os anjos se contiveram, mas Jesus também se conteve, porque ele sabia que ele estava no processo de realizar tão grande salvação, e o processo não seria interrompido, e ele o fez, uma completa salvação. Por isso que o livro de Hebreus capítulo 7 diz que ele pode salvar completamente todos que se chegam a ele. Jesus pode salvar. Eles viram o seu julgamento, sua morte. Os anjos contemplaram sua ressurreição e anunciaram a sua volta na ascensão. Ele vai voltar de novo. E eu quero fazer menção de um texto muito interessante em 1 Timóteo 3,16, que diz assim: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Os anjos o viram. Não apenas os anjos, Satanás e suas legiões também ficarão admirados e tremerão diante da majestade de Jesus naquele dia, e confessarão a sua derrota. Confessarão a sua derrota. Eu não creio que está certo num culto evangélico ficar invocando o diabo. Dá o seu grito de derrota aí, Satanás. Não, isso não faz parte da liturgia do culto. Porque quando nos reunimos para adorar a Deus, é para adorar a Deus.
Tem gente que mistura os canais, até na hora da oração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para orar. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Pai, envia a tua palavra. E Satanás, eu agora te amarro. Você está falando com quem? Você está falando com quem? Não faz sentido. Você está falando comigo e está usando o nome de outra pessoa e volta a usar o meu nome? Não, nós focamos em Deus, nós cultuamos o Senhor, e chegará um dia que todo joelho se dobrará diante dele, até dos que estão debaixo da terra, uma referência a um mundo infernal. Então nós sabemos disso, nós sabemos que Satanás e os seus anjos confessarão a derrota. Muitos de nós fomos tirados dos dentes do leão. Como o diabo bagunçou conosco, como oprimiu muitos de nós, como fez estragos na nossa vida. E quando nós estávamos nos seus dentes para sermos devorados, o bom pastor chegou lá com coragem e com poder e nos arrancou das suas presas, dos seus dentes, e nos deu vida, e vida com abundância. E nunca mais nós vamos parar nos dentes do diabo novamente, porque ele nos comprou com seu sangue. Nós somos propriedade de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Agora podemos dizer aleluia, pois o Senhor onipotente reina. Glória a Deus. O Senhor será glorificado no mais alto nível. No grego tem o sentido de ficar maravilhado. Em que aspectos Cristo será glorificado e admirado? Quanto ao número dos remidos, acho interessante que em Apocalipse capítulo 7, João fala dos 144 mil. 144 mil das 12 tribos de Israel, que alguns entendem que serão os judeus convertidos que vão pregar o evangelho durante a grande tribulação. Mas quando João chega no versículo 9, e ele diz: e eu vi uma grande multidão diante do trono, de todas as tribos e povos e línguas e nações, que ninguém podia contar. O que João fez? João abandonou a calculadora. Agora não dá para contar mais. Ele contou 144 mil, mas essa multidão não tem como contar. Então Cristo será glorificado quanto ao número dos remidos, quanto ao número dos remidos. Quando eles cantam, aquela multidão canta diante do trono de Deus, é como o barulho de muitas águas, é como um grande trovão, é como se juntássemos o Pacífico, o Atlântico, o Oceano Índico, o Mar Cáspio, o Mediterrâneo, o Mar Vermelho, cachoeira, Catarata de Iguaçu, do Niágara, todas as águas do universo. É um grande barulho no céu. Glória a Deus. Eu creio que os pentecostais vão se adaptar melhor lá no céu, porque não tem problema com barulho. Eu sou um crente barulhento, eu continuo gostando de dar glória a Deus, aleluia, e de levantar a minha voz para adorar o Senhor, aleluia. Não só Cristo será glorificado na quantidade, mas na qualidade. Essa gente que está lá em cima é gente escolhida, é gente lavada no sangue do Cordeiro. Lavaram as suas vestiduras, foram transformadas, foram purificadas pelo sangue de Jesus. Lá no céu você não vai estar do lado de alguém imundo de maneira alguma, porque as pessoas no céu são pessoas de qualidade. Cristo será glorificado na perfeição dos seus santos. Cristo será visto nos santos, né? A sabedoria e o poder de Cristo para salvá-los, nós vamos saber disso também. A sabedoria de Cristo, o poder de Cristo para protegê-los através dos sofrimentos e tentações da vida. Você e eu não temos ideia, mas se a gente rolasse o filme da história e mostrasse as perseguições, o sofrimento dos cristãos, e o que eles enfrentaram, e a dor, e a tortura, e as perseguições cruéis, e eles não retrocederam. Muitos deles morreram, passaram por coisas terríveis, mas mantiveram o testemunho. Nós vamos ficar, como é que foi isso? Pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra. O próprio Jesus estava neles. Que coisa tremenda. Cristo é glorificado naqueles que sofrem. Cristo já sofreu na vida de muitos crentes, e eu quero aqui fazer menção de Atos 9, versículos 4 e 5, quando Saulo de Tarso estava indo para Damasco para prender os cristãos.
E ele encontrou-se com Jesus na estrada. E Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo poderia argumentar: não estou te perseguindo, não sei quem o senhor é. Estou perseguindo um bando de fanáticos que estão transtornando a ordem, principalmente a ordem religiosa do nosso povo. Não, você está perseguindo a mim. Cristo é glorificado, admirado no sofrimento dos seus filhos. Cristo será admirado por aqueles que creram, porque crer é um dom de Deus. Ninguém irá ao céu pelos seus próprios méritos. Olha um versículo importante, Romanos 11:32. Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Todos os seres humanos estiveram debaixo da desobediência. Você e eu fomos extremamente desobedientes um dia, e lamentavelmente ainda tem muito crente desobediente, mas Deus usou de misericórdia para conosco, nos revelou tão grande salvação, graça, favor, misericórdia, compaixão, são termos que se aplicam a nós, quando nós dizemos estamos em Cristo, somos filhos de Deus. Cristo será glorificado, admirado, na ressurreição física dos seus santos. Sinceramente, tem gente que não deveria morrer. Estevão não podia morrer tão cedo, mas ele foi apedrejado. Spurgeon, Dr. Shedd, recentemente, vários outros que têm partido, e nós sentimos muito a sua falta, mas eles não se perderam. Aqueles que morreram no mar, aqueles que apodreceram em lugares que nós nem sabemos onde, e assim por diante. Tem aqueles que morreram no espaço, e tudo isso, mas Cristo será glorificado na ressurreição dos seus filhos. E esta ressurreição já começou a acontecer. Em Mateus 27 tem um texto ali bastante intrigante, que quando Cristo morreu, os sepulcros se abriram, e vários corpos de santos do Antigo Testamento ressuscitaram e foram vistos andando na cidade de Jerusalém. Depois temos a ressurreição de Cristo. Ele é a primícia dos que dormem, e é muito importante. Então tem que haver ressurreição para os membros, porque a cabeça já ressuscitou. A cabeça já ressuscitou, Cristo já ressuscitou, e está aguardando a ressurreição dos crentes, dos cristãos, daqueles que Ele salvou. Existe pouco ou nada, talvez, para admirar em você hoje. Se você não tem Jesus, se você nunca aceitou a Cristo como teu Salvador, se você não é salvo, lavado no sangue de Cristo, se você não tem a fé salvadora, não há muito o que admirar em você. Mas as coisas podem mudar, se você receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, reconhecendo os seus pecados, sabendo: eu estou perdido, preciso de alguém que me salve. É só Jesus quem pode salvar. Buda não vai te salvar, Allan Kardec não vai te salvar. A reencarnação não é bíblica, portanto não espere nada por ela. O purgatório também não é bíblico, também não vai resolver. Mas Jesus Cristo resolve. Está aqui hoje, poderoso para salvar. Ama você e te recebe, e abre os braços para te receber, para salvar a sua alma. Cristo será admirado na eterna segurança dos seus santos, livres do medo, livres do ataque de Satanás, livres das tentações e do pecado. Cristo é glorificado na nossa vida dessa maneira. Seremos parecidos com Ele. É como uma sala cheia de espelhos. Quando a imagem de alguém se multiplica, você nunca viu o fim do espelho. Você já viu isso? E vai, não tem fim. Assim será também no céu. Cristo no centro e a sua imagem e glória refletida nos seus santos. Jesus é humano, também os santos são. Temos um homem lá no céu, intercedendo por nós. E este homem é Deus ao mesmo tempo. É assim que a palavra de Deus nos mostra. Mas nós somos humanos, Cristo também é humano. Jesus é o Filho de Deus, também os seus santos o são. Porque Ele nos deu a autoridade de sermos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, também nós o somos. Sei que para muitos hoje é um desafio o cheque especial, a prestação de um carro ou de uma casa.
ou então pagar a mensalidade de um filho ou a sua própria na escola é sempre um desafio. Mas você tem muito dinheiro, você é riquíssimo, você tem uma riqueza infinita, infinita. O problema é que você não pode colocar a mão nela agora, mas um dia vai colocar, e vai gastar sem limite. A salvação, a vida no céu é como um cartão de crédito sem limite, não tem limite. E o melhor de tudo é que a fatura não vai chegar. Sabe por quê? Porque já chegou para Jesus. Jesus já pagou a fatura. Não sobrou para você pagar, sobrou para Ele pagar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que nós somos co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo. Que bênção! E é de um limite ilimitado, quer dizer, não tem limite. Você não vai ficar com inveja de ninguém lá no céu. Será que Abraão não está com a conta, um saldo maior do que o meu? Será que o apóstolo Pedro, porque foi apóstolo, ele não está com um saldo maior do que o meu? Não existe espaço para isso lá no céu. Não existe esse tipo de preocupação. É uma riqueza eterna, é uma alegria, é uma felicidade eterna, é uma comunhão eterna com o Senhor e com os seus santos. É nisso que nos espera. É isso que a palavra de Deus ensina. Por isso que eu não estou aqui para dizer para você: olha, vem fazer a campanha do carro, vem fazer a campanha da casa própria, do apartamento, porque tudo isso é merreca. Merreca. Jesus não morreu na cruz para te dar apartamento, nem carro. Ele morreu para te dar riquezas eternas, infinitas, a vida eterna. Glória a Deus, glória a Deus. E sair de carro e apartamento, isso tudo vem. A gente ora, Deus abençoa, abre porta, supre, Ele vai fazendo. É assim que Deus opera na nossa vida. Glória a Deus. Jesus é perfeito, também nós seremos aperfeiçoados, de acordo com Hebreus capítulo 12, versículo 23. Gente, se eu começar a procurar defeito na minha mulher, eu vou achar. Se eu olhar muito atentamente, com muito cuidado, se eu arranjar uma lupa, é capaz de eu achar algum defeito da minha esposa. E ela em mim, nem com lupa, mas eu tenho. Todos nós temos defeitos, mas a Bíblia diz que nós seremos espíritos aperfeiçoados. Jesus é rei e sacerdote, também nós, de acordo com Apocalipse 1:6, Ele nos fez reis e sacerdotes. E eu quero aqui dizer, diante de tudo isso, é necessário um autoexame. A pergunta que cabe é: sou salvo? Eu nasci de novo? Houve um dia na minha vida em que eu me converti. Quero usar aqui uma frase do professor Clóvis, que ministrou para nós um encontro de homens no ano passado: se o seu presente não é diferente do seu passado, você precisa nascer de novo, você precisa se converter. Se a sua vida não mudou, você precisa se converter, porque conversão é mudança de vida. Eu sou santo, eu vivo uma vida submissa a Deus, eu invisto na santificação de viver uma vida sem pecado, uma vida pura diante de Deus e das pessoas. Ou eu sou um cretino, eu sou um picareta. Essa pergunta tem que entrar no nosso questionário. Se Cristo será admirado, glorificado, admirado em todos os santos, vamos então amar todos os santos. Não faz sentido eu não amar alguém que eu vou ver lá no céu parecido com Cristo. Não faz sentido eu estar rompido com alguém que vai estará lá no céu parecido com Cristo. Então, até os encardidos que estão no nosso meio, e que Deus permite pessoas difíceis, é para que exerçamos o fruto do Espírito, a paciência, a humildade e muitas outras qualidades inerentes a alguém que teve a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. Amém, meus irmãos?